carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 a 15. Diz assim, irmãos, essa porção da palavra do Senhor. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Creio que certamente os irmãos podem perceber que o nosso texto que nós acabamos de ler, do verso 11 ao verso 15, do capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, continua a tratar do mesmo tema, a abordar o mesmo assunto que Paulo vem tratando desde, na realidade, o verso 4 do capítulo 3, verso 4 deste capítulo, primeiro de forma mais vaga, apenas preparando o caminho nos versos 3 e 4 e 5, para que pudesse abordar de forma adequada essa questão tão difícil, que envolvia a necessidade de disciplina de alguns membros da igreja de Tessalônica, quando Paulo ressalta a confiança que tinha de que a igreja, de modo geral, vinha obedecendo à vontade de Deus e às orientações do apóstolo Paulo, e continuaria a fazer isso. E Paulo ora pela igreja, no sentido de que Deus conduzisse o coração daqueles irmãos à constância de Cristo, e ao amor de Deus e à constância de Cristo. E é possível que um ou outro irmão pense consigo mesmo, mas de novo, vamos abordar novamente esse tema tão difícil da disciplina eclesiástica. Sim, meus irmãos, de novo. Isso porque o apóstolo Paulo faz isso. Ele poderia muito bem ter encerrado a abordagem desse tema no versículo 10, que nós estivemos no domingo passado, mas ele não faz isso. Ele continua tratando do assunto. Como vimos aqui no domingo retrasado e no domingo passado, com base nos versículos 6 até o verso 10, que o presbítero Jonas leu há pouco, o apóstolo Paulo determina que a igreja procedesse de uma determinada maneira com relação àqueles que estavam andando desordenadamente na igreja e não segundo as instruções apostólicas. Nos versos 7 a 10, Paulo oferece a sua própria conduta, o seu próprio procedimento quando evangelizou em Tessalônica, como exemplo para ser imitado pela igreja. Foi diligente, foi dedicado, foi fiel. E no versículo 10, o apóstolo Paulo estabelece ou lembra a igreja do preceito ou do princípio bíblico que ele havia estabelecido já durante a sua atividade missionária ali. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E Paulo bem que poderia ter parado aí, mas ele não para.
não para e continua. E a melhor coisa que podemos fazer é refletir sempre na nossa pregação a proporção em que os assuntos e os temas são tratados nas Escrituras. É possível que um ou outro irmão possa pensar que o tema não é tão relevante assim. Afinal de contas, qual era o grande problema? Que alguns irmãos ali estavam sendo negligentes no exercício, no desempenho das suas vocações, das suas atividades, estavam sendo ociosos. Mas, meus irmãos, Paulo, inspiradamente, não pensa assim. Inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele dedica uma porção considerável da carta, quase que todo o terceiro capítulo, um dos 3 capítulos da carta, para abordar essa questão, que na realidade ele já havia abordado, tratado, quando ele esteve lá na igreja estabelecendo a igreja de Tessalônica, já havia abordado na sua primeira carta endereçada à igreja, e agora, novamente, ele dedica esse número considerável de versículos para tratar do mesmo problema, do mesmo tema. A realidade, meus irmãos, é que, apesar do tema da disciplina eclesiástica está em desuso no meio evangélico contemporâneo, em grande parte, ele é essencial, ele é fundamental para a pureza da igreja, para o bem dos irmãos e para o louvor, para a honra e para a glória de Deus e do nosso Salvador. O que há de peculiar nessa abordagem de Paulo, começando do verso 11 até o verso 15, que nós acabamos de ler, é que agora ele fala diretamente aos faltosos, ao mesmo tempo em que ele acrescenta algumas instruções adicionais acerca de como a igreja, de um modo geral, deveria se conduzir com relação aos irmãos faltosos e obstinados na igreja. Convido os irmãos a manterem a Bíblia aberta e a considerarem comigo esses versículos, a partir do verso 11 até o versículo 15, exatamente nessa abordagem direta que o apóstolo Paulo faz aqui, ou acerca dessas instruções específicas sobre disciplina eclesiástica. Primeiro estivemos considerando as instruções gerais e agora as instruções específicas, ou mais diretas, a abordagem mais direta que ele faz dessa questão, desse problema, que era um dos 3 grandes problemas que a igreja de Tessalônica estava enfrentando. O primeiro problema era o problema da perseguição, o segundo era o problema dos falsos ensinos relacionados à segunda vinda de Cristo, e o terceiro problema era exatamente o problema com relação àqueles que andavam desordenadamente na igreja de Tessalônica. E eu chamo a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para as informações que o apóstolo Paulo menciona haver recebido por parte da igreja. É possível que a liderança da igreja, que ele menciona no final da sua primeira carta, tivesse escrito ou apenas oralmente comunicado os problemas que a igreja vinha enfrentando. E entre eles esse problema que o apóstolo Paulo está considerando aqui no capítulo 3. E então ele começa essa sessão mencionando que de fato tinha sido informado de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. Essa era a informação que o apóstolo Paulo havia recebido. Esse era o diagnóstico do problema que estava acontecendo lá, ocorrendo na igreja de Tessalônica. Os irmãos já sabem disso, Paulo já havia mencionado especialmente no versículo 6, mas ele
retoma essa questão, retoma o assunto agora de forma mais direta, para se dirigir especificamente aos faltosos e acrescentar, como eu disse, algumas informações à igreja acerca de como ela deveria proceder com relação àqueles irmãos faltosos. E qual era o diagnóstico? Qual é a informação que o apóstolo Paulo recebeu? Qual era o problema que estava acontecendo na igreja de Corinto? Em resumo, alguns irmãos estavam andando desordenadamente. Esse é um termo que o apóstolo Paulo vai utilizando, vai repetindo. Ele já mencionou o mesmo termo no versículo 6, quando disse: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente. No versículo 7, ele já havia mencionado que ele não havia se portado desordenadamente entre aqueles irmãos. E eu já chamei a atenção dos irmãos que o termo grego aqui utilizado e traduzido de forma desordenada ou desordenadamente, era na realidade um termo militar. Nós todos estamos familiarizados com um exército, um batalhão em ordem, em forma, as fileiras ali alinhadas, e então todos estão em linha, todos estão em forma. E o termo aqui utilizado denotava alguém que estivesse fora da linha, fora de ordem, que estivesse numa posição em dissonância ou em desacordo com o restante do batalhão, nas suas linhas, nas suas fileiras, e marchando de forma homogênea, de forma harmônica, de forma adequada. Portanto, o problema era que alguns irmãos na igreja de Tessalônica, eles estavam procedendo, estavam se conduzindo, estavam vivendo de maneira, destoando dos demais membros da igreja, não apenas destoando dos demais membros da igreja, mas destoando das orientações, que Paulo chama aqui no versículo 6 de tradição, mas que faz referência ao ensino apostólico que Paulo havia recebido e que havia transmitido. E isso, ele não nos deixa no escuro com relação a exatamente qual era o problema que estava acontecendo na igreja de Tessalônica, como os irmãos sabem bem. Ele logo acrescenta que o viver desordenado de alguns, a conduta desordenada de alguns, estava relacionada exatamente à questão do trabalho. Ele diz que alguns membros da igreja não estavam desempenhando as suas vocações com a diligência, com a determinação que deveriam. Aparentemente, o que podemos compreender é que alguns membros da igreja, seja por qual for a razão, ou porque equivocadamente, entendendo que a vinda de Cristo era imediata, era iminente, julgaram que não valeria a pena, que não seria talvez, como interpretam alguns comentaristas, não seria espiritual até ficar trabalhando, seria até uma manifestação de incredulidade, seria uma manifestação de grande, talvez de fé, parar de trabalhar para aguardar a vinda de Cristo. Só que enquanto eles estavam parando de trabalhar, eles tinham que comer. E se eles não trabalhavam, não ganhavam o suficiente para comer. E alguém tinha que colocar a comida na boca daqueles que não estavam sendo diligentes, na verdade estavam sendo negligentes e ociosos no desempenho das suas funções, das suas atividades, das suas vocações. E Paulo, então, exorta aqueles irmãos, ele fala que a informação que ele recebeu era exatamente, e ele não tinha por que duvidar disso, até porque, quando lá esteve, já detectou algum tipo de problema dessa natureza, porque já tratou do assunto, já estabeleceu o princípio que nós consideramos domingo passado aqui no versículo 10, e vinha já tratando. A realidade é que não apenas aqueles irmãos estavam errando por não trabalharem como deveria trabalhar, e esse é o diligência no trabalho, nas nossas vocações, mas eles também estavam
obstinados e recalcitrantes em desobedecer às determinações e que o apóstolo Paulo insistentemente vinha dando à igreja, no sentido de que aqueles irmãos deveriam trabalhar. Mas essa era a informação. Algumas pessoas estavam andando ali, vivendo de forma desordenada. Desordenada no sentido de que eles não estavam trabalhando. E mais ainda, além de não trabalharem, eles ainda estavam se intrometendo na vida dos outros. É exatamente o que o texto diz aqui no versículo 11. Estamos informados de que há entre vós pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometendo na vida alheia. A nossa tradução não reflete o jogo de palavras que existe na língua original, e na realidade nós não temos palavras na nossa língua que possa refletir o jogo de palavras que acontece na língua original. No original grego, o apóstolo Paulo utiliza duas palavras bem relacionadas, parecidas, derivadas uma da outra, apenas uma outra acrescida de um prefixo, que dá essas ideias aqui traduzidas por um lado, não trabalhavam, e por outro lado, viviam se intrometendo na vida alheia. Nós não temos muito bem como expressar isso. Talvez alguma coisa assim, não trabalhavam e davam trabalho, para poder tentar, de alguma forma, transmitir a ideia. Eles eram relutantes em se dedicarem à atividade legítima do trabalho, mas não eram tão ociosos assim no que dizia respeito a se intrometer na vida dos outros e, aparentemente, até atrapalhar a vida dos outros. Alguns comentaristas sugerem, alguns intérpretes dessa carta, que eles estavam, na realidade, disseminando as suas ideias com relação à segunda vinda de Cristo, divulgando o pensamento de que Jesus já estava retornando e que, portanto, não era muito espiritual, trabalhando, e assim acabavam atrapalhando o trabalho dos outros, que estavam lá dedicados nas suas atividades e nos seus ofícios. Em nenhuma das duas cartas nós encontramos a declaração específica de que a causa da negligência e da ociosidade entre alguns irmãos da igreja de Tessalônica estava relacionada diretamente à segunda vinda de Cristo. Nós chegamos a essa conclusão, vários intérpretes, porque esses problemas estavam acontecendo ali. Mas podia ser que se tratava apenas de pessoas preguiçosas mesmo, que tinham muita dificuldade a se dedicar ao trabalho, a conseguir um emprego e a com diligência executarem os ofícios, as suas funções e serem úteis à sociedade, que é o ideal cristão claramente estabelecido na palavra do Senhor. E aí então, como diz o ditado, mente desocupada é oficina de Satanás, e não apenas oficina de Satanás, mas mente desocupada acaba sendo utilizada como instrumento de Satanás, e aquelas pessoas que não tinham muito o que fazer acabavam bisbilhotando a vida dos outros, se intrometendo na vida dos outros ou atrapalhando os outros, e isso não apenas era em si mesmo ruim, mas isso fazia com que a igreja ainda tivesse que suprir as necessidades daqueles irmãos, é o que tudo indica, daí a determinação de Paulo, quem não trabalha também não coma, não tem direito a isso, a essa assistência da igreja nesse sentido, já que foi por falta própria, não por falta de emprego, mas por falta de vontade mesmo, de determinação de trabalhar, mas ainda vinham dando mau testemunho. Esse, na realidade, era um problema que o apóstolo Paulo relaciona a esse problema, a essa questão da ociosidade, da preguiça na igreja. Quando ele tratou da questão na carta, no capítulo 4, a partir da segunda parte do verso 10 até o verso 12, ele deixa claro essa sua preocupação. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, a trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a
precisar. Essa era uma das preocupações do apóstolo Paulo, a questão da reputação da igreja, o exemplo que aqueles irmãos dariam. Quando alguém olha para membros da igreja, pessoas ociosas, não gostam de trabalhar e acabam dando trabalho para outros e sendo pesados para outros, isso é um mau testemunho para a própria igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo também estava preocupado com essa questão. Mas, meus irmãos, esse então era o diagnóstico, esse era o problema. Essa era a informação que o apóstolo Paulo recebeu acerca daqueles que estavam andando de forma desordenada na igreja, isto é, estavam andando com preguiça, com ociosidade, sem trabalhar, sem serem dedicados e diligentes e ainda se intrometendo na vida dos outros. Não tinha disposição para trabalhar, mas tinha disposição para trabalhar na vida dos outros ou para se intrometer na vida dos outros. Mas os versos 12 e 14, eu convido a atenção dos irmãos, se no verso 11 nós temos essa informação, esse diagnóstico com relação aos erros que ali estavam ocorrendo, nos versos 12 e 14, a 12 a 14, nós encontramos as determinações específicas do apóstolo Paulo. Isto é, o procedimento correto, no verso anterior, o diagnóstico correto do problema, aqui nós temos as instruções de Paulo, as determinações de Paulo, acerca de como a igreja deveria proceder naquela situação, naquela condição. E as determinações de Paulo, as instruções de Paulo aqui, elas têm dois endereços. Elas estão primeiramente endereçadas aos faltosos, e depois então, no versículo 13, ele diz, e vós, irmãos, ele muda de direção, e aí ele se dirige então aos irmãos leais, fiéis na igreja, aqueles que não vinham ocasionando esses problemas ali na igreja de Tessalônica. O que é que ele diz aos faltosos? Aos faltosos, Paulo é bastante direto. A elas, ou seja, a essas pessoas, acerca das quais Paulo havia sido informado que não estavam trabalhando como deveriam, mas sim se intrometendo na vida alheia, Paulo diz que determinava, ele usa o plural normal de se expressar, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente comam o seu próprio pão. Às vezes chega ao ponto de ser necessário isso, uma determinação direta como essa que o apóstolo Paulo dá aqui. Uma determinação, uma ordem, debaixo da autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, e ao mesmo tempo uma persuasão, a palavra aqui traduzida por determinamos, dessa ideia mesmo, de uma ordem, também é um termo militar, muito frequente, muito presente aqui nesse capítulo. Já o termo exortação enfatiza a questão da persuasão. Paulo estava ali não apenas ordenando em nome do Senhor Jesus Cristo, mas estava exortando aqueles irmãos, persuadindo aqueles irmãos faltosos, agora se dirigindo diretamente a eles, no sentido de que eles deixassem aquela vida, se convertessem dessa conduta, mudassem de atitude, abandonassem a ociosidade, seja lá qual fosse a razão, abandonassem a preguiça, abandonassem a negligência, e eles então passassem agora a, como qualquer pessoa deve fazer, ser diligente, ser trabalhador, trabalhar com as próprias mãos, isso de modo tranquilo, como ele diz aqui, trabalhando tranquilamente, e assim eles pudessem comer o próprio pão, pudessem alcançar, obter o necessário para o próprio sustento, o sustento das suas famílias, e assim não se tornarem pesados ou deixassem de ser pesados a outras pessoas, fossem a membros da igreja, fossem a parentes, fossem a outras pessoas descrentes, causando assim mau testemunho para os de fora, ou então se tornando pesados para os de dentro, para a igreja de Cristo, e assim a igreja pudesse se concentrar
em assistir e em auxiliar aqueles que de fato precisavam do auxílio da igreja, da ajuda da igreja, e não aqueles que não trabalhavam, porque na realidade eram preguiçosos e ociosos. Aqui, portanto, Paulo fala diretamente àqueles irmãos, determinando, pois muito bem, a solução para esse problema é trabalhem, vão procurar emprego, trabalhem com as próprias mãos, vivam uma vida tranquila, ordeira e não desordenada como a vida que vocês estavam vivendo. Essa é a determinação, essa é a ordem. E Paulo acrescenta a exortação ali nesse sentido de adicionar esse elemento de persuasão na sua ordem, para que aqueles irmãos se convencessem mesmo de que estavam andando de forma errônea, errada, estavam dando mau testemunho para os de fora ou pesados para os de dentro e deveriam mudar de conduta, mudar de procedimento. Mas no versículo 13, como os irmãos podem perceber, e no versículo 14, o apóstolo Paulo muda a direção das suas palavras. E agora ele não fala mais a elas, ou seja, a essas pessoas acerca das quais Paulo havia recebido aquelas informações que andavam desordenadamente, mas se refere, e vós irmãos, isto é, aos demais, aos membros da igreja que não vinham andando de forma desordenada, o que é que eles deveriam fazer? Paulo já havia indicado isso no versículo 6, quando ele ordenou que os irmãos se apartassem daqueles que estavam andando desordenadamente. Agora, ele é mais específico, e antes de enfatizar e confirmar e ratificar, acrescentar alguns detalhes acerca do que eles deveriam fazer com relação aos faltosos, Paulo, primeiro, encoraja aqueles irmãos no sentido de que eles não se cansassem de fazer o bem, não desanimassem de fazer o bem. Provavelmente, à luz do contexto, o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui é que eles continuassem no caminho certo. O que estava acontecendo em Tessalônica? Alguns irmãos estavam andando desordenadamente dessa maneira que estamos considerando, a grande maioria não. A grande maioria acordava cedo e partia para o trabalho, alguns iam ordenar as suas cabras, dar de alimentação lá às suas ovelhas, outros iam consertar lá o sapato, esse era o seu ofício. Paulo era fazedor de tenda, enfim, cada um partia para as suas atividades e os seus trabalhos. E vinham fazendo, e não é fácil, e vinham ganhando o seu pão, e vinham sendo diligentes, e vinham, como Paulo mesmo ordena, assistindo aqueles que realmente precisavam na igreja, e o risco, o perigo, é que a igreja, de modo geral, dissesse, bom, então assim não vale a pena. Então, não vale a pena fazer o bem, não vale a pena fazer o que é reto, não vale a pena. E Paulo diz, não, meus irmãos, independentemente do erro daqueles que estão errando, vocês devem continuar a fazer aquilo que é correto. É claro que Paulo não está aqui incentivando aqueles irmãos a patrocinarem a indolência ou a ociosidade dos faltosos, dos desordenados. Paulo está aqui no sentido mais geral, apenas exortando aqueles irmãos a perseverar corretamente, sendo diligentes, sendo fiéis, fazendo aquilo que é bom e agradável a Deus consoante a sua palavra, ao invés de se deixarem contaminar pelo vírus da preguiça e da ociosidade que havia contaminado alguns membros da igreja de Tessalônica. Essa é a primeira orientação que o apóstolo Paulo dá, no sentido de que eles não se cansassem de andar no caminho correto, não se fadigassem de proceder da maneira agradável a Deus nessa questão e provavelmente em todas as demais questões, como a maioria vinha procedendo, e os irmãos sabem como Paulo encoraja aqueles irmãos e lembra daqueles irmãos com alegria, quando recorda da operosidade da fé da maioria daqueles irmãos, da abnegação do amor daqueles irmãos e da firmeza da esperança da maioria dos membros da igreja de Tessalônica. Mas Paulo tem mais a determinar, Paulo tem mais a dizer
aos membros da igreja em geral, que eles não se cansassem de fazer o bem, mas isso não bastava, que eles tomassem de fato algumas medidas no que diz respeito àqueles irmãos que vinham procedendo de maneira faltosa, que vinham andando fora da linha, desordenadamente, no que diz respeito à ociosidade e à intromissão na vida alheia. E o que é que aqueles irmãos deveriam fazer? Paulo diz aqui duas coisas e indica o propósito. Primeiro, ele diz: notai-o, observai-os. Observem também vocês, irmãos, aqui no nosso texto, o que Paulo diz no versículo 14: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o. Isto é, observai-o. Alguns intérpretes pensam que é possível que Paulo estivesse aqui dizendo que a igreja, de um modo geral, publicamente denunciasse aqueles irmãos. Olha, nome do fulano de tal e fulano de tal. Esses aí, ninguém se associe com ele, porque eles estão faltosos, estão sendo indolentes, ociosos e assim por diante. Mas eu acho que não é preciso a gente entender que Paulo estivesse aqui sendo tão drástico, né? Notar, a palavra grega permite essa tradução, no sentido de relacionar e até publicar o nome dessas pessoas que andavam cometendo aqueles erros. É possível que, ao invés de publicamente, essa ordem de Paulo, no sentido de notar, fosse apenas pessoalmente, isto é, que aqui os irmãos, de modo geral, observassem e notassem bem aqueles irmãos na igreja que vinham procedendo de forma desordenada no que diz respeito à ociosidade, à preguiça, se tornando um peso para a igreja ou mau testemunho para aqueles que são de fora. É possível que não fosse necessário uma notificação pública, mas também não era para a questão passar aí desordenada. A igreja erraria se simplesmente não levasse em consideração o erro e não tomasse as atitudes que o apóstolo Paulo orienta a igreja, de um modo geral, a tomar, participando assim do exercício da disciplina que cabe não apenas à liderança da igreja, ao conselho da igreja, mas que cabe também à igreja de modo geral. Quando a igreja deveria tomar conhecimento de que alguns membros estavam sendo faltosos, vinham sendo obstinados, estavam sendo admoestados, vinham sendo exortados, certamente pela liderança da igreja também. É bem provável que a liderança viesse orientando, viesse ensinando os presbíteros da igreja, e eles não atendessem, então eles tivessem escrito para o apóstolo Paulo agora escreve, dizendo: olha, fui informado que essa é a situação e agora a igreja deve fazer isso. Primeiro, observem esses irmãos, notem esses irmãos. E aqueles que são sabidamente recalcitrantes e obstinados e insistentes na desobediência, Paulo ordena que a igreja não deveria se associar com ele, deveria evitá-los. Certamente Paulo não está aqui falando, ordenando, ensinando aquilo que ele ensina que deveria ser feito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, com relação a alguns que uma pessoa que vinha se conduzindo de uma maneira imoral na igreja. Paulo ali trata da excomunhão daquele faltoso. Lemos aqui Mateus 18, onde o Senhor Jesus orienta como se deve proceder essa questão, a maneira da igreja lidar com os faltosos. Seria muito interessante nós pararmos um dia para estudar aquele texto, porque ali nós aprendemos como lidar com essas questões. Sempre teremos faltosos, sempre ou nós erraremos para com um irmão, ou algum irmão errará para conosco, e nós devemos procurar aquele irmão, depois, na tentativa de ganhá-lo, conduzi-lo ao arrependimento, depois então levar 2 ou 3, se não comunicar o fato à igreja, e se não ouvir a igreja, o próprio Senhor Jesus ordena que essas pessoas devem considerar
ser consideradas como publicanas, como gentios, não como irmãos de fato. Mas não chegou a esse ponto ainda aqui. O que Paulo está ensinando é que a igreja fortalecesse as admoestações dos presbíteros, da liderança da igreja, as exortações, a disciplina nesse sentido, não se associando intimamente àqueles que se encontravam insistentemente, obstinadamente cometendo essa falta na igreja. Os irmãos fiéis, aqueles que não estavam cometendo esses erros, deveriam evitar essas pessoas, não deveriam se associar com elas, muita conversinha não, nem muita visita em casa, nem dar ouvidos a essas pessoas, para que eles não encorajassem essas pessoas nas suas faltas e assim tornassem ineficaz a disciplina, e ao mesmo tempo para que eles não viessem a ser contaminados pelos faltosos e pelas suas razões e pelas suas motivações ali errôneas e espúrias. Então, Paulo aqui está ensinando como ele ensina, eu já mencionei algumas passagens com os irmãos, para os irmãos, em outras porções, em outros lugares, a mesma coisa, essa mesma natureza de disciplina mais ou menos informal por parte da igreja com relação aos faltosos. Eu posso lembrar os irmãos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 16, nos versos 17 e 18, Paulo diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis bem, olhem lá, é um termo técnico, noteis bem, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Há um grande paralelo entre essa passagem e a outra que estamos estudando. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, isto é, a si próprios, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Essa passagem fala da mesma natureza de disciplina eclesiástica que nós encontramos aqui na passagem que nós estamos estudando, na passagem que nós estamos considerando. Na carta de Paulo a Tito, no capítulo 3, no versículo 10, Paulo diz assim: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Evita o homem faccioso. Não tem comunhão com o homem faccioso. Não se associem com as pessoas que causam divisão, que são facciosas. E João, na sua segunda carta, no versículo 10, ela tem só um capítulo, 10 e 11, ele diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. São palavras duras, irmãos, eu sei, mas claramente essas e várias outras passagens, apenas li algumas, há muitas outras, há várias outras, revelam, ensinam que a disciplina eclesiástica, ela não compete apenas à liderança da igreja. É claro que especialmente compete aos presbíteros, a quem cabe de maneira mais específica a supervisão espiritual do rebanho e o exercício da disciplina. Mas essas passagens claramente indicam que há um elemento mais informal na disciplina, quando a igreja como um todo deve participar, isto é, notar aqueles que estão sendo disciplinados, observar os faltosos, os obstinados. É claro que aqui não se refere a qualquer falta ocasional, alguma coisa assim, mas aos obstinados, aos recalcitrantes, aqueles que insistem na falta, e evitarem a associação para que ele perceba isso, note isso, e o propósito do apóstolo Paulo deixa aqui, não é para causar dano à pessoa, não é para que ele, alguma coisa ruim, mas é para que ele se envergonhe e
fique envergonhado da sua situação e da sua condição. Quando ele notar que as pessoas estão evitando a comunhão com ele ou com ela na igreja, então Paulo tinha esperança de que essas pessoas ficassem envergonhadas e elas então se arrependessem, corrigissem o seu rumo e voltassem para a fila. Isto é, deixassem de ser desordenados, desalinhados e se colocassem conforme o ensino que o apóstolo Paulo havia transmitido e conforme a igreja, de modo geral, vinha se comportando e se conduzindo na cidade de Tessalônica. Sempre a disciplina tem esse propósito, nunca é condenar, a disciplina tem o propósito de envergonhar para ganhar, de disciplinar para corrigir. Assim como quando nós corrigimos os nossos filhos, nós não temos o propósito de humilhá-los, nós não temos o propósito de causar dano a eles, nós temos o propósito de fazer com que eles se envergonhem do que fizeram, que eles se arrependam da conduta inadequada em que porventura eles estejam incorrendo e passem a andar no caminho correto e passem a andar no caminho certo. E aí pronto, Paulo não mais falaria nesses assuntos. Não precisaria mais insistentemente tratar dessa questão. Mas, meus irmãos, nosso texto, além da informação mencionada no versículo 11, que o apóstolo Paulo recebeu, que diz respeito ao diagnóstico correto da condição da igreja, e além das suas determinações, nos versículos 12 e 14, que diz respeito ao procedimento correto que deveria ser adequado, tanto com relação aos faltosos, como com relação aos demais membros da igreja, no último verso, por favor, observe, no versículo 15, o apóstolo Paulo também orienta a igreja com relação aos cuidados que a igreja deveria ter ao tratar com esses irmãos faltosos. E aqui, portanto, Paulo fala da atitude correta da igreja. Diagnóstico correto, o procedimento correto e a atitude correta. Ou, se os irmãos preferirem, as informações, as determinações e os cuidados que a igreja deveria ter com relação àqueles irmãos faltosos. Como eu disse, a questão aqui não era tão grave ao ponto de, como encontramos em Mateus 18, de considerar publicanos. Não era tão grave como Paulo orientou ali a igreja de Corinto e tratou com aquele irmão, no sentido de excluí-lo mesmo da comunhão da igreja. Infelizmente, isso muitas vezes precisa ocorrer. Quando a ação não basta, quando os princípios não são suficientes, quando o ensino não produz a mudança necessária, quando o afastamento da comunhão não produz os frutos desejados, então só resta uma alternativa: a excomunhão ou a exclusão do rol de membros. Em última instância, só há um pecado que justifica a exclusão de um crente do rol de membros. É o pecado da obstinação, é o pecado da falta de arrependimento. Seja qual for o pecado, havendo arrependimento, tem restauração. Só não pode haver restauração quando há obstinação, quando há insistência na desobediência, quando há um coração empedernido que insiste na prática do erro, apesar dos ensinos, apesar dos princípios, apesar dos exemplos, apesar das exortações, apesar das cartas, apesar das admoestações, apesar do ostracismo, desse afastamento do membro da igreja. Se não houver arrependimento, não resta alternativa, senão a exclusão do rol de membro. Não é este ainda o caso aqui. E exatamente por isso o apóstolo Paulo orienta os irmãos no sentido de que eles procurassem se afastar até certo ponto daqueles faltosos, mas, meus irmãos, observem, ele orienta a igreja no sentido de que não tratassem como inimigo. Não eram inimigos. Não precisava chegar ainda àquele extremo que eu acabei de mencionar. Eles são orientados
a tratar, a admoestá-los como irmãos em Cristo. São irmãos amorosos, são irmãos queridos, encontram-se em erro, é verdade, estão em falta, é verdade, estão procedendo de forma obstinada, mas são irmãos queridos. E até aqui, Paulo tinha ainda a esperança de que, ainda que eles não obedecessem, caso alguém não preste obediência à nossa palavra, através daquele ostracismo em que eles seriam colocados, daquele afastamento que eles experimentariam por parte dos demais membros da igreja, eles viessem a se envergonhar, a se arrepender e a serem restaurados à plena comunhão da igreja. Plena comunhão da igreja. E esse é um cuidado, meus irmãos, que todos nós sempre devemos ter, de tratar os faltosos como irmãos. Faltosos, às vezes é preciso chegar a esse ponto de ordenar, de determinar, como Paulo faz aqui, e faz isso não debaixo da sua própria autoridade, mas a autoridade do Senhor Jesus Cristo, como ele menciona aqui. Em vistas aqui é a honra de Cristo, é a pureza da igreja, é a honra de Cristo, é a obediência à vontade de Cristo, no que diz respeito à pureza da igreja através do exercício legítimo e fiel da disciplina eclesiástica, tanto oficial, por aqueles que Deus comissiona para o exercício dessa atividade, como também informalmente pelos membros da igreja que devem ratificar a punição, que devem apoiar a disciplina do conselho, manifestando, ajudando o conselho a alcançar o fim desejado, que é a pessoa se envergonhar e se arrepender e ser então restaurada à plena comunhão da igreja. Então temos aqui, meus irmãos e irmãs, o diagnóstico correto, o procedimento correto e a atitude correta no que diz respeito ao trato de faltosos, obstinados na igreja, que não chegaram ainda ao ponto da excomunhão ou da exclusão definitiva do rol de membros. Algumas lições para, com a graça de Deus, podermos ir aplicando às nossas vidas e crescermos na obediência à vontade de Deus, revelada nessa porção e na porção anterior que já consideramos da palavra de Deus. E a primeira lição que eu gostaria de destacar é que o crente não deve ser apenas firme na esperança. Ele deve ser também diligente no trabalho. Eu diria que o tema da primeira carta é firme na esperança. O tema da segunda carta é firme na diligência, firme na obediência, firme no trabalho. Nós somos chamados como igreja não apenas para sermos adoradores ou sermos piedosos num certo sentido, mas a sermos crentes concretamente diligentes aqui nessa vida. A nossa esperança deve nos afetar positivamente e fazer de nós os melhores cidadãos, as melhores pessoas, os melhores pais, os melhores filhos, os empregados mais diligentes, os patrões mais fiéis. Essa é a realidade da vida cristã. Não é possível que essas verdades tão preciosas da palavra de Deus, elas não nos afetem no dia a dia, no que diz respeito à nossa vida. Não afete os pais na criação dos filhos, os filhos na obediência aos pais, os patrões na maneira como tratam seus empregados, e os empregados diligentes nos seus ofícios, nas suas atividades, nas suas vocações. O crente foi chamado para ser diligente, para ser trabalhador. Entre os mais diligentes, nós devemos estar contados ou ser encontrados. Agora, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato que o texto não se aplica apenas a esta falta específica, a questão da ociosidade, da negligência, da preguiça. Evidentemente, ela se aplica também, igualmente, a todos os que vivem desordenadamente
isto é, a todos que vivem em desacordo e desobediência aos princípios bíblicos e a injustiça, concentrar tudo nessa questão. É claro que esse era o problema em Tessalônica, pode ser o problema aqui, mas sempre que alguém anda desordenadamente, fora da linha, e a linha é determinada pelos princípios da palavra de Deus, em desacordo com a conduta da maioria, deve reproduzir aquilo que a palavra de Deus ensina, aquilo que é ensinado, aquilo que é pregado, aquilo que é orientado. Então, essas pessoas devem ser tratadas da mesma maneira como segundo a orientação que Paulo nos dá aqui. A Bíblia tem uma infinidade de orientações que dizem respeito à nossa conduta. Nós vimos que Paulo utiliza a mesma disciplina nas outras passagens que eu mencionei para os irmãos, com relação a outros pecados, a outras faltas, a outros desalinhamentos ou vidas desordenadas, como por exemplo na carta aos Romanos. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que produzam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendeste. Aqui a falta era outra. Era aqueles que gostavam de produzir divisões, escândalos na igreja. E assim podemos aplicar a qualquer outra área em que irmãos obstinadamente insistam em andar de forma faltosa e contrariando os preceitos claros e ensinados da palavra do Senhor. A terceira lição que eu gostaria de destacar, diz respeito ao fato de que os faltosos devem ser exortados a se corrigirem. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele fala à igreja, ele está aqui ordenando aqueles faltosos diretamente, dizendo que vocês precisam se corrigir. A disciplina, ela implica em mostrar o erro. Diz, olha, você está errando nisso, faça isso. Se não for feito, e insistissem na obediência, aí então viria essa disciplina também por parte da igreja em termos de separação, de guardar um pouco da comunhão com aquelas pessoas para que eles percebessem seus erros, suas faltas, se envergonhassem, se arrependessem e se corrigissem. Tanto, é claro que, em primeiro lugar, essa tarefa cabe aos presbíteros, cabe ao conselho da igreja, aqueles a quem Deus comissiona para o exercício também da disciplina eclesiástica. Mas ela também cabe, de um modo geral, à igreja. Os irmãos percebendo que pessoas estão obstinadamente em falta, tanto têm o dever de trazer a questão ao conselho, como pessoalmente exortar, dentro da sua relação de amizade na igreja, aqueles irmãos e irmãs que se encontram obstinadamente se conduzindo de maneira em desacordo aos preceitos da palavra do Senhor. Também chama a atenção dos irmãos para o fato de que a igreja deve notar os faltosos e não se associar com eles, para não encorajá-los nas suas faltas e também para não serem contaminados nas suas faltas. Não pensem que não há esse perigo, porque há. Nós somos inclinados para o erro. Como mencionei hoje pela manhã, é impressionante como o erro prolifera de uma maneira facílima, enquanto que a verdade é expressa na Bíblia como um caminho estreito e apertado, difícil de ser achado e difícil de se andar por ele. Já o caminho do pecado, o caminho do erro, ele é farto, ele é largo, ele é fácil, ele é abundante. É difícil nós incorporarmos à nossa vida os bons exemplos, mas é facílimo sermos contaminados por aquilo que é mal. Especialmente se nós não estivermos alertas para isso. E é possível que, e é assim que muitas vezes acontece nas igrejas, um faltoso, alguém ensina errado, outro se une, daqui a pouco aprende o erro também, é fácil aprender o erro, e daqui a pouco a igreja está dividida, com dissensões e divisões, e pessoas promovendo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, com a palavra do Senhor.
E a igreja e os irmãos são exortados por essa passagem, no sentido de evitar aqueles que costumeiramente, obstinadamente, apesar das exortações, apesar dos ensinos, apesar das disciplinas, insistem em andar de forma desordenada, isto é, em desacordo aos princípios da palavra de Deus, princípios da palavra do Senhor. E finalmente, irmãos, apenas a palavra de cuidado. Lembrem sempre, esses irmãos não são inimigos, eles são irmãos. E devem ser admoestados não como pessoas que fossem inimigas nossas, mas devem ser admoestadas como pessoas irmãs em Cristo, com carinho, com amor e com um grande cuidado, de nós mesmos termos cuidado para que aquele que pensa estar em pé, cuide que não incorra no mesmo erro, não caia no pecado também. Meus irmãos, eu sei que a disciplina eclesiástica, nesses tempos modernos, é muito difícil de ser realizada. Eu sei que nós mesmos temos que ter paciência e prudência, e irmos galgando aos poucos condições de praticar a disciplina ao nível que nós encontramos na palavra de Deus. Quando nós lemos uma passagem como essa, e vemos a gravidade com que Paulo trata esse tipo de erro e de falta, e nós comparamos com o padrão moral da igreja hoje, nós dissemos, não é possível, alguma coisa tem que estar errada. Ou Paulo está exagerando, ou a igreja contemporânea está sendo muito frouxa, muito aberta no que diz respeito à conduta moral dos seus membros. E claro que todo domingo, no estudo das passagens que nós estamos expondo e pregando, eu me assessoro de vários livros que irmãos têm produzido, estudiosos sobre essa carta aos Tessalonicenses. Além de estudar o texto no original e orar, suplicar graça e a misericórdia de Deus a semana inteira para compreender e poder expor de forma adequada o texto que estamos estudando, eu tenho lido vários comentários também sobre o assunto. E essa semana, lendo o comentário do Marshall, é um conhecido estudioso do Novo Testamento, ele escreveu um comentário que já foi traduzido para a língua portuguesa, sobre a primeira carta e a segunda carta de Tessalônica. Ele conclui a exposição, o tratamento que ele dá a esses versículos, chamando a atenção exatamente para esse fato, a dificuldade da aplicação da disciplina nas igrejas evangélicas contemporâneas. E não custa nada eu concluir chamando a atenção dos irmãos para essa realidade que nós vivemos. No final do seu comentário dessas passagens, ele diz, a aplicação do ensino de uma passagem como esta, à disciplina na igreja de hoje está longe de ser fácil. A igreja vive num mundo em que a disciplina tem má fama. Se alguma forma de disciplina for imposta, o resultado mais provável é que o transgressor se retirará completamente da congregação e ou filiar-se-á a outra igreja ou simplesmente abandonará a frequência da igreja e tudo quanto a acompanha. Sustentar crenças que são incompatíveis com as declarações doutrinárias de uma igreja já não é assunto de preocupação em muitas igrejas. E a conduta de uma pessoa teria que ser especialmente escandalosa antes que alguém lhe preste a mínima atenção nas igrejas contemporâneas. Uma passagem da Escritura tal como esta, com que termina ele, pode ter o efeito de levar-nos a perguntar se a igreja se tornou relapsa nos padrões da vivência cristã esperada dos seus membros. E essa, meus irmãos, é a realidade. De modo geral, quando pessoas são recebidas como membro da igreja, professam publicamente ser submissas às autoridades legalmente constituídas na igreja, desde que elas sejam fiéis ou permaneçam fiéis à palavra de Deus. Elas são sempre orientadas no sentido de que o exercício da disciplina é parte do nosso dever. Não é uma parte alegre, é uma das partes mais difíceis, mas é parte imprescindível do nosso dever. Sem o que a igreja se corrompe
e pode chegar a se tornar, como a Bíblia adverte, sinagoga de Satanás, se descaracterizando não apenas teologicamente, mas moralmente também. Mas é muito difícil o exercício da disciplina. De um modo geral, quando um irmão ou uma irmã se encontra em falta e é exortado ou é exortada, dificilmente, muitas vezes não dá atenção. Determinada no seu coração a continuar na prática do erro e do pecado, ainda que disciplinada, muitas vezes não dá atenção. E então, não é incomum que tais pessoas, ao invés de colherem o fruto da obediência e do arrependimento e do restabelecimento da comunhão da igreja, preferem simplesmente se afastar da igreja, e não faltarão igrejas que darão boas acolhidas aos faltosos ou faltosas, disciplinados por justamente a luz da palavra de Deus em uma outra igreja ou em uma outra congregação. Que Deus seja gracioso, meus irmãos, para conosco, nos preserve fiéis, não apenas na primeira grande marca característica da verdadeira igreja, a genuína pregação do Evangelho, a genuína exposição da palavra de Deus, com todo o seu conteúdo, com tudo aquilo que ela encerra, inclusive temas tão ruins de serem considerados e tratados como esse tema do exercício necessário e indispensável da disciplina eclesiástica. Mas que Deus nos preserve fiéis também no que diz respeito ao nosso culto, com a singeleza, a simplicidade e a pureza do culto do Novo Testamento, inclusive no que diz respeito à participação da ceia do Senhor, e finalmente, mas não menos importante, que Deus nos mantenha fiéis também, nós, liderança, conselho e os irmãos também, no exercício da disciplina eclesiástica para o bem dos faltosos, para a pureza da igreja e principalmente para a honra do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que veio a esse mundo, diz ele, não apenas para nos perdoar os pecados, para nos redimir dos nossos pecados, mas fazer da sua noiva pura, sem mácula, nem ruga, e sem defeito, para apresentá-la ao Pai justa, reta, santa, piedosa, e isso ele faz através do seu Espírito Santo, pela pregação do Evangelho, pela participação nesses meios de graça que é a ceia do Senhor, mas também através do exercício da disciplina. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nunca deixemos de fazer isso simplesmente porque, sabe, eu vou contrariar o irmão. A gente contraria o filho, mas por amor ao filho, nós temos que exercer a disciplina. Por amor aos irmãos e irmãs, é possível que no momento em que, quando os irmãos mais precisarem e menos compreenderão que estão precisando do exercício da disciplina, orem que Deus dê a graça aos irmãos de aceitarem da parte de Deus, quando devidamente demonstrada nas Escrituras como falta bíblica, e assim venham a ser corrigidos e reconduzidos à comunhão da igreja. Que Deus nos abençoe.